Selecionar e recortar objetos são uma das principais funções do Photoshop, e é uma das coisas que você mais vai fazer nos seus trabalhos. Existem várias maneiras de fazer isso. Nesse vídeo eu vou mostrar as 3 ferramentas que eu mais utilizo no meu dia a dia e em quais situações elas se destacam mais. Vamos ver a varinha mágica, a Quick Selection Tool, aquele brush de seleção, e por último a caneta, a Pen Tool. Ela é um pouco mais complicada, mas é bem mais poderosa. E você encontra os arquivos utilizados nesse vídeo aqui no link na descrição. A varinha mágica fica bem aqui do lado, embaixo do laço. Você pode ver que aqui em cima ela tem algumas propriedades. A gente vai discutir aqui as principais que eu mais uso. A primeira delas é a tolerância. Para que serve a tolerância? Ela serve para determinar o range de cor que você vai selecionar quando clicar com a varinha. Por exemplo, eu estou com 25 aqui, mas deixa eu diminuir e vou colocar 5. Assim que eu clicar aqui no preto, é criada uma seleção com pouco detalhe. Ela não consegue chegar muito perto da cor, porque falta contraste para ela. Então eu tenho que aumentar aqui, mas também não posso aumentar muito. Eu vou aumentar, por exemplo, para 50, para vocês verem. Vou tirar a seleção atual com Ctrl D e vou clicar de novo. Veja que agora ela passou de onde deveria. Começou a pegar aqui dentro do caule e até nas folhas, né? Então foi demais. Cada caso você vai ter que testar a tolerância ideal para a imagem. Nesse caso aqui, eu já testei antes e fica legal com 25. Você pode ir testando até encontrar algum valor que fique massa. Com 25 ela não fica perfeita, mas eu vou fazer um ajuste aqui daqui a pouco e você vai ver como vai ficar massa. Beleza? Então, por enquanto, com a seleção feita aqui, eu vou em Select, Modify, Expand. Eu vou expandir essa seleção, ela vai dar um passo para dentro, engolindo um pouco mais da imagem aqui. Porque reparem que eu cliquei no preto, eu não cliquei na rosa. Eu não tenho a seleção da rosa ainda. Eu tenho a seleção do fundo preto. E eu quero expandir essa seleção, invadindo um pouco mais o território da rosa. Então eu vou clicar aqui em OK para expandir em 2 pixels a seleção do fundo preto. Agora que eu expandi um pouco mais, eu preciso inverter essa seleção. Ela foi feita no fundo preto e eu preciso passar ela para rosa. Eu posso fazer isso pressionando Ctrl Shift I e ele inverte, ou eu posso vir aqui em cima em Select, Inverse. E ele vai inverter do mesmo jeito. Agora, com essa seleção pronta, eu vou clicar aqui embaixo e criar uma máscara. A gente já removeu o fundo, mas ficou bem grosseiro ainda. A gente vai dar um retoque aqui. Para mostrar melhor essa seleção, eu vou criar uma camada, jogar aqui para baixo da rosa e vou pintar de uma cor que destaque bem. Agora, com essa camada aqui embaixo feita, eu vou conseguir ver os detalhes do recorte. Então, eu vou vir aqui na máscara que a gente acabou de criar, vou dar 2 cliques, e ele vai abrir para mim esse painel de configurações aqui. São propriedades que eu posso ajustar na máscara. A primeira coisa que eu vou fazer é mexer nesse Smooth aqui. Ele vai deixar a seleção um pouco mais alinhada. Tá? Então eu venho aqui e puxo até que eu acho que fique, onde eu acho que fique legal. Ó, vocês repararam que aqui em 0 ela fica bem serrilhada, e aqui já no 30, próximo do 30, ele vai deixar ela um pouco mais alinhada. Beleza? Agora a gente vai adicionar um pouco de Feather. O Feather ele vai esfumaciar as bordas. A gente não quer isso para a nossa seleção final, mas por enquanto faça isso como um voto de fé, tá? Porque eu preciso tirar um pouco do peso do preto. Agora, com o Feather aplicado, eu vou puxar o contraste até uns 65. Isso. E agora a gente já tem esse traço bem definido. Só que ele ainda está com um pouquinho do fundo preto lá do fundo. Então eu venho aqui em Shift Edge e reduzo um pouco.
Vamos ver. Talvez tenha ido muito. Deixa eu tentar 22. Eu coloquei mais 22, é menos 22 que eu quero, né? (22) ficou perfeito. Aí clica em OK e pronto, nós temos a nossa seleção já feita. Eu vou mostrar aqui, vou voltar à imagem original, para mostrar uma outra configuração da varinha mágica. Vou clicar em Delete e a imagem voltou ao normal aqui. Então vou selecionar a varinha mágica e eu queria mostrar para você essa Continuous aqui. Ó. Repare que, mesmo que tenha preto aqui dentro, ela não vai pegar o preto lá. Porque eu cliquei no preto aqui fora, mas ele está respeitando o desenho da rosa e não está pegando o preto lá dentro. Mas se eu tirar esse Continuous daqui, remover essa seleção e clicar de novo, ele vai invadir e não vai respeitar mais o desenho da rosa. Da rosa ou do objeto que você estiver recortando. Eu gosto de usar sempre esse Continuous aqui. Em alguns casos específicos, isso pode te ajudar quando você quiser selecionar várias coisas dentro de uma imagem que tem a mesma cor. Aqui não é o caso, então eu vou usar o Continuous. Então eu já usei o Continuous, na verdade, né? E quais são os casos que eu mais uso a varinha mágica? São nos casos que eu tenho um fundo com uma cor isolada. Pode ser preto, azul, vermelho, mas que eu tenho um alto contraste entre a cor do fundo e a cor do assunto, que no caso aqui é a rosa, ok? Então, em outras situações eu vou usar ou a varinha mágica ou a Quick Selection Tool. Eu vou mostrar para vocês agora a Quick Selection Tool. Vamos lá? Eu estou com uma imagem de montanhas aberta aqui e o que eu quero fazer é separar esse primeiro plano de montanhas do céu e daquele segundo plano. Então eu vou fazer um recorte que pegue aqui e vou separar esse segundo plano de montanhas desse primeiro plano, tá? Ele vai vir toda essa parte aqui. Então, para pegar a Quick Selection, você clica aqui com o botão direito do seu mouse e clica aqui. Aqui em cima, ela também tem algumas configurações. Essas três primeiras aqui, a gente vai usar só que controlando pelas hotkeys, tá? Pelos atalhos no teclado. E essas daqui eu nunca uso, sinceramente, tá? Então, eu vou aproximar aqui da montanha, já com a Quick Selection selecionada. Vou aumentar um pouco o brush. Você pode controlar o tamanho dos brushes pelos colchetes ou pelas chaves, né? Elas ficam no mesmo botão, eu não sei qual controla o tamanho. Então, para adicionar, eu dou um clique e venho puxando. Esse é simples. Por que eu não uso a varinha mágica aqui? Porque aqui eu tenho vários tons e a varinha mágica ia sofrer bastante aqui nessa montanha. Eu não tenho só um preto, eu tenho um verdinho, um cinza, tons de amarelo. Então eu venho com esse brush mesmo. Venho passando. Faço todo esse contorno aqui. Até a outra ponta. Eu poderia até vir com o próprio brush e fazer isso aqui, ó. Mas às vezes ele vai deixar alguma partezinha sem selecionar lá dentro. Então o que eu prefiro fazer? Eu prefiro mudar para a ferramenta laço e fazer uma seleção manual no que resta aqui embaixo. Para fazer isso, se eu simplesmente clicar e fazer uma seleção, ele vai trocar a seleção. E eu não quero, eu quero complementar a que eu já tenho. Então eu pressiono Shift, ele vai ficar com mais ali do lado do laço, tá vendo? E agora quando ele tiver com esse ícone de mais do lado, enquanto eu estou com o Shift pressionado, aí sim eu venho e faço o recorte aqui, tá? Ficou faltando um pedaço. Eu posso usar ou esse laço comum, que você faz o traço livre, ou eu posso usar esse outro laço aqui, ó, poligonal. Daí ele vem fazendo, ele vem fazendo linhas retas aqui, ó. Fica a gosto de cada um aí.
Os dois funcionam. Agora que eu estou com essa seleção aqui, eu posso pressionar Ctrl J e eu separei o fundo da parte da frente. Tá, mas por que eu fiz isso? Por que eu separei o fundo da parte da frente? Bom, eu posso querer trocar o céu que está lá atrás, ou eu posso querer pôr alguma coisa lá no fundo. Para essa aula aqui, eu preparei esse exemplo. Eu vou usar outra seleção, que é o retângulo, pegar esse elefante aqui, vou clicar na camada, Ctrl J. Agora que ele está separado, eu posso jogar ele lá, na peça que a gente já montou antes, e ajustar aqui, ó, como se ele tivesse vindo de lá de trás. Vou pegar até o outro também. Deixar ele mais próximo aqui. Ah, ficou muito falso isso, cara. Ficou falso, eu sei. Eu vou dar uma ajustada aqui, só para ficar mais bonito. Então, em cima das camadas dos elefantes, eu vou criar camadas de ajuste, curves. Eu vou criar uma aqui, aplicar nesse elefante. Eu aplico segurando o Alt e deixando o mouse entre as duas camadas. A hora que ele fizer esse íconezinho apontando para baixo, aí eu clico. Aí ele vai aplicar somente no elefante, tá vendo? E o fundo vai ficar em paz. Se eu não aplicar assim, ele vai mexer no fundo também, ó. A gente quer aplicar só no elefante, tá? Então vou deixar esse só nesse elefante aqui. Vou voltar aqui para o original. E vou criar mais um curves aqui em cima do outro elefante. Aplicar nele também. E agora eu vou reduzir o contraste. Esse daqui eu nem quero. Porque ele está mais lá para o fundo e a própria atmosfera vai tirando o contraste conforme você vai afastando um assunto da foto. Esse aqui também. Ainda não está 100%, mas já está legal. E é uma manipulação bem facinha de fazer, usando algumas seleções e duas camadas de ajuste. Beleza? A Quick Selection Tool foi isso. Vamos para a última, que é a caneta. A caneta é o terror de alguns designers, porque ela é difícil de usar às vezes. Mas você vai ver que com o tempo você pega o jeito e vai acabar adorando ela. Eu uso o tempo todo. Tá, para que serve a caneta? Para remover um assunto do fundo, sim. Só que quando você deve escolher? Quando eu tenho traços muito definidos, onde a Quick Selection não vai conseguir dar esse nível de resolução, e eu também tenho uma imagem de primeiro plano com vários tons de cores, e de segundo plano também. Então, aqui você vai ter que fazer na mão. Até daria para você tentar alguma outra forma de seleção aqui, mas acabaria levando mais tempo do que fazer na caneta. Tá? Então, eu já peguei a caneta aqui, você pode clicar aqui, ou pressionar P no teclado, e você vai pegar a caneta. Só tenha cuidado aqui em cima, porque se aqui tiver selecionado Path, ao invés de ele fazer uma seleção de recorte, ele vai criar um objeto. E a gente quer, dessa vez, usar o Path. Eu não sei se eu falei Shape ou Path antes, mas a gente quer usar o Path aqui, tá? O Shape cria objetos. E o Path é para fazer a seleção de recorte. Então aqui já está selecionado o Path, com a caneta selecionada. Eu vou aproximar do objeto, do assunto, e vamos começar a recortar. Como que se usa essa caneta? Assim que você clica e arrasta, ela vai criar esses dois bracinhos, que são os handles. Eles fazem com que o próximo clique crie um traço em formato de onda na direção que aquele handle estiver. Então a gente pode utilizar esse handle maior para que a onda fique mais realçada, ou a gente pode utilizar com ele menor para que a onda fique mais curtinha, ou a gente pode deixar ele sem nada também, ele vai ficar reto, mas para fazer sem nada você nem puxa o clique, você apenas clica e clica de novo, e ele fica reto. Então vamos começar. Eu vou dar um clique aqui, puxar para a direita,
Quando o seu clique não sair no exato lugar que você quiser, você não precisa soltar. Enquanto você está... Eu ainda estou pressionando no meu mouse ali. Então eu vou segurar a barra de espaço, reposicionar e soltar a barra de espaço. Agora, quando eu mexer o mouse, eu mexo os handles. E enquanto eu seguro a barra de espaço, eu mexo o próprio nó. Ok? Então, reposicionei e soltei a barra de espaço. Eu vou deixar aquele handle ali da esquerda mais ou menos alinhado na direção da base da peça de xadrez. E esse daqui, que está do lado da direita, eu preciso levar para cima. E como que eu faço isso? Sem mexer no outro. Eu pressiono o Alt e trago para cá. Assim eu quebro esse bracinho e mudo a direção do traço. Agora eu posso soltar o clique e depois o Alt, ok? Então vamos lá, eu clico aqui, puxo, até que a linha faça o formato que deve fazer aqui na esquerda e continuo. Não tem segredo nenhum a caneta, tá? Para reposicionar eu estou usando a barra de espaços. Então eu clico e puxo até que a onda faça o formato que eu preciso. E quando eu chegar em quinas assim, eu dou um clique aqui, puxo para lá, para cima, até que o handle de baixo faça o formato da onda. E para virar esse handle para a esquerda, eu pressiono o Alt e puxo ele para cá. Assim eu controlo esse handle aqui individualmente. Se eu soltar o Alt, eu vou controlar os dois juntos. Então eu vou pressionar o Alt. Assim que estiver bem posicionado, eu pressiono o Alt, puxo para cá e continuo o meu recorte. Eu sempre trabalho com a imagem bem próxima de mim e vou movimentando a imagem com a mãozinha. Para não ficar pegando a mãozinha aqui do lado toda vez, eu pressiono barra de espaço. E aí ele já troca para a mãozinha e eu posso arrastar a imagem aqui. Tá? E aí eu clico, puxo e errei. O que vai acontecer? Vou ter que ir dando Ctrl Z para arrumar tudo? Não, eu não preciso. Porque apesar desse handle aqui tá entrando aqui e não tá fazendo esse caminho corretamente, eu posso, mesmo depois de já ter feito um nó para frente, pegar esse handle aqui, segurando o Ctrl no meu teclado e puxar para cá. O que está acontecendo? Ele está mexendo de baixo também. E a gente já sabe como é que faz para mexer um só. Pressiona o Alt e puxa ele aqui. Então, nesse caso, eu estou com o Ctrl e com o Alt pressionado para fazer esse ajuste, tá? Então, eu posso reposicionar até depois. E assim, uma vez que eu quebrei o handle, ele nunca mais é exagero. Para ele mexer o outro junto, aí sim eu vou ter que pressionar o Alt. Então, em handles que nunca foram quebrados, eu pressiono o Alt para quebrar. E em handles que já foram quebrados, eu pressiono o Alt para mexer os dois juntos, tá? Então, eu vou reposicionar ele aqui. Tá no lugar certo. E eu posso continuar a minha seleção normalmente. Vamos dizer que eu perdi a seleção aqui, ó. Eu vou clicar e vai sair um nó novo totalmente solto do anterior. Então o que eu faço? Eu vou primeiro tirar esse nozinho daqui de cima. Eu pressiono Ctrl no teclado e ele vai pegar essa setinha aqui. Aí eu deleto. Pressiono P para pegar a caneta. E aí quando eu passar com a caneta por cima desse nó aqui, você vai ver que ele vai ficar com esse íconezinho diferente aqui. Isso significa que se você clicar aqui, ele vai refazer a união do path aqui, tá? E aí é só continuar. Então eu vou acelerar a gravação aqui. Cheguei aqui no final, agora a gente precisa unir o último ponto com o primeiro, para finalizar a nossa seleção. Então para isso eu vou só posicionar o meu mouse por cima desse primeiro nó que a gente fez, ele vai ficar com esse ícone de bolinha aqui do lado. Aí eu clico, puxo e pronto, a gente tem o nosso path que vai virar uma seleção agora mesmo. Para transformar esse path em uma seleção, eu pressiono Ctrl Enter no meu teclado e pronto. Tem outras formas de fazer isso também,
eu posso vir com a caneta, clicar no meio do path com o botão direito e fazer um Make Selection aqui. Qual que é a diferença? Aqui eu posso escolher um feather aplicado já direto na seleção. Eu não gosto de usar essa opção porque ela é destrutiva. Você não vai conseguir mais tirar esse feather depois. Tem outro jeito de fazer isso, outro jeito mais inteligente, que é aplicando esse feather na máscara. Tá? Eu vou mostrar já. Então, eu não vou usar esse daqui. Vou dar um cancel. E vou apertar Ctrl Enter para criar essa seleção aqui. E vou dar um clique aqui nesse ícone da máscara. E pronto, a gente removeu o fundo já. A máscara está cobrindo o fundo. Só que eu posso aplicar o feather agora. Não vai ficar legal nessa imagem, tá? Mas eu vou aplicar só para vocês verem. Clicando aqui em Propriedades. Se esse ícone não tiver aqui para você, vem aqui em Windows, Properties. O meu já estava, né? Ele acabou tirando. Mas, então deixa eu fechar ele aqui. Close. Pronto, agora se o seu não tiver, o meu está igual ao seu. Aí eu vou vir aqui em Windows, Properties, e pronto. Agora eu posso adicionar o feather na máscara. Ó. Tá vendo? É a mesma coisa do que o outro, do que o anterior, só que esse é não destrutivo, porque se eu não quiser mais o feather, eu só removo e ele volta ao normal. Fechou? Essas foram as 3 formas de seleção. Tiveram até algumas outras no meio, né? Como a laço magnético e até essas de formas aqui, né? O retângulo e tal. Mas as principais foram as 3. O que vocês acharam? Eu quero saber se tem alguma coisa que você está querendo aprender e que eu posso trazer aqui no canal. Se tiver, deixa aqui no comentário. Eu trago nos próximos vídeos. Valeu? Até a próxima!